Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um tema com base na palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós suplicamos a Ti a Tua bênção para esse estudo que vamos explanar nesse momento. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir em todas as coisas, para que possamos ter o entendimento, discernimento e a capacidade de aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós oramos, Te pedimos, Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Hoje o nosso tema é: quando o conhecemos, guardamos os seus mandamentos. Ou seja, quando nós falamos que conhecemos a Deus, que vivemos com Deus, nós guardamos os seus ensinamentos, os seus princípios, a sua palavra, os seus mandamentos. E o nosso texto de base hoje é a primeira epístola de João, capítulo 2, do versículo 3 a 6. O nosso versículo-chave será o versículo 3. Vamos ler então agora a princípio a primeira epístola de João, capítulo 2, do versículo 3 a 6. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Mas o nosso versículo-chave hoje é o versículo de número 3, que fala, ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Sabemos que o temos conhecido por isto, ou seja, através disso, se guardamos os seus mandamentos, ou seja, o que realmente prova e dá testemunho de que conhecemos, temos tido experiência com Deus e vivido na sua presença, é se guardamos os seus mandamentos. Então, o que prova que nós temos Deus, que o seguimos, que o conhecemos, é quando nós caminhamos em cima dos seus princípios, da sua palavra, dos seus mandamentos. Aquele que guarda, não é? Se guardamos os seus mandamentos. Guardar significa reconhecer, preservar, valorizar, honrar, manter, viver, praticar. Isso que significa guardar. Não é guardar dentro do armário e esqueceu, depois nem sabe onde guardou, não. Guardar é manter vivo dentro de nós, a cada dia, em todas as áreas da nossa vida. Não é apenas ler, memorizar, decorar, pregar, fazer sermões, mensagens, mas viver, praticar. Não é? Aquele que sabe, que conhece a Deus, né? Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Então, eu preciso guardar, viver, praticar, não apenas saber. Lá na carta da Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 22, está escrito assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, eu preciso ser praticante daquilo que eu tenho aprendido, daquilo que eu tenho ouvido, daquilo que eu tenho estudado na palavra de Deus. Então, 1 João 2,3 fala, ora, sabemos que o temos conhecido por isto, através disso, se guardamos, ou seja, se praticamos, se vivemos os seus mandamentos.
Que mandamentos? Os de Moisés, os mandamentos de Moisés, a Torá, a de Gênesis a Deuteronômio? É isso que está falando, que a palavra do Senhor está dizendo, que João está escrevendo? Vamos ver que mandamentos nós precisamos guardar e viver. Através de Jesus e a partir de Jesus, não é para guardar a lei de Moisés, a Torá, mas o seu evangelho, o evangelho do reino de Deus, as boas novas, os seus ensinamentos. Como assim? Lá na carta aos Hebreus, no capítulo de número 1, versículos 1 e 2, está escrito assim: havendo Deus antigamente outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então agora os ensinamentos vêm através de Jesus, o Filho amado de Deus que ele enviou ao mundo para nos salvar, para dar a sua vida, morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Agora é através dele, é através de Jesus. Tanto que no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 16, está escrito assim: a lei e os profetas vigoraram, perduraram, permaneceram, prevaleceram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado, pregado, ensinado o Evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. Então, a lei e os profetas duraram até João Batista, o que veio para preparar o caminho do Senhor. Aí quando nós vamos em Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 4, está escrito assim: porque o fim da lei, da Torá, não é? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, quando Cristo veio, terminou o período da lei, da Torá. Agora é o período da graça, através de Jesus, e nós vamos ver quais são os ensinamentos e os mandamentos de Jesus. Então, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o que João está dizendo quando ele escreveu lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 3, quando ele fala: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos, não é? O que ele escreveu, que mandamentos são esses? Aí nós vamos ver, não é? Que nós vimos lá em Hebreus, que antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas agora ele fala pelo Filho. E aqui Jesus começa dizendo no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 a 35, ele fala assim: novo mandamento vos dou. Eu quero abrir um parênteses aqui. No Antigo Testamento tudo é mandamento, lei, mandamento. Quando Jesus veio é ensinamento, porque ele não obriga ninguém a fazer nada. Você faz se você quiser, não é? Mas a responsabilidade é sua. Aí ele fala, na tradução vem mandamento, novo ensinamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Esse é o novo mandamento. Porque é muito mais difícil amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, do que fazer qualquer outro sacrifício. Então, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes
amor uns pelos outros. Então agora, a chave é o amor. O caminho é o amor. Porque se você ama, você respeita. Se você ama, você não fala mal. Se você ama, você não prejudica. Se você ama, você faz o seu melhor. Mas se você não ama, você faz do jeito que dá na sua cabeça. Então a lei agora é o amor. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que vocês possam amar também uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Será que nós estamos entendendo isso? Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, está escrito assim, Jesus fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então agora tudo está baseado no amor. Através do amor de Deus. Não é o amor de amizade, o amor filéus, nem o amor carnal, o amor de paixão, que é o amor eros, mas é o amor ágape, é o amor de Deus. Então tudo agora se concentra no amor, né? Lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10, Jesus fala, se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no seu amor. Né? Se guardares os mandamentos de Deus, se guardares os seus mandamentos, permanecereis no seu amor. Assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tudo está no amor. Então, nós precisamos amar como Ele nos amou, porque esse é o caminho agora do reino de Deus, no reino de Deus, o caminho da graça. Não um caminho de lei, mas um caminho da graça baseado no amor. Tanto que lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 22, quando alguns fariseus e doutores da lei procuraram Jesus para arguí-lo, para fazer algumas perguntas para ele, para ver como que ele responderia, para ver também se poderia pegá-lo em alguma coisa, em alguma falha. Aqui no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, versículo 34 a 40, está escrito assim, entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselhos, em discussão, em conversa. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, provando-o, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Aí Jesus conclui dizendo assim, o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tudo depende de amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ao próximo como nós amamos a nós mesmos, não é? Então, amor, tudo se concentra e se resume no amor. O amor a Deus, acima de todas as coisas, de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e o segundo, semelhante a este, é amar ao próximo, como nós falamos que amamos a nós mesmos, não é? Então, 1 João capítulo 2, de 3 a 6, eu vou ler de novo, 1 João capítulo 2, de 3 a 6, eu vou reler. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, através disto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade.
Tem pessoas que dizem, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, mas não conhece nada da palavra de Deus. Então você não ama da forma como você deveria amar, não é? Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E para nós sabermos assim como ele andou, nós precisamos conhecer. Conhecer a vida de Jesus, conhecer a palavra de Jesus, conhecer o evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Então, quando Jesus foi levado às alturas, quando Jesus veio, deu a sua vida por nós, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e ele ficou um tempo com os discípulos, ele prometeu para os discípulos, quando eu for, eu voltarei, eu voltarei para o Pai, mas quando eu for e retornar para o Pai, eu enviarei o Espírito Santo para estar para sempre convosco e em vós, não é? Então, quando Jesus foi elevado às alturas e após a sua ressurreição retornou para o Pai, ele enviou o Espírito Santo, o outro Consolador, para estar em nós, dentro de nós, para sempre. Para quê? Para nos dar poder, como está escrito em Atos 1:8, para nos dar os dons espirituais, como está em 1 Coríntios, capítulo 12 a capítulo 17, para nos dar talentos, como está escrito em Lucas, capítulo 19, de 11 a 27, para nos conduzir em tudo na nossa vida, em todas as áreas, como está escrito em João 16, 13, para nos ensinar e fazer lembrar tudo o que Jesus ensinou e falou, que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, para nos dar ministérios diferentes, em Efésios 4, de 11 a 16, para encher, inundar a nossa vida de amor, como está em 1 Coríntios, capítulo 13, que o amor é o dom supremo, para que possamos dar fruto do Espírito, o fruto do Espírito, como está em Gálatas 5, versículo 16, e de 22 a 23. Então, através de Jesus, estando em Jesus, conseguimos viver uma vida que agrada a Deus e que passa a ser um grande testemunho do reino de Deus e do seu infinito amor em nós e através de nós, pelo poder do Espírito Santo, que é o outro Consolador que hoje está em nós. Será que nós estamos entendendo? Eu não tenho capacidade de nós mesmos, não. Jesus falou lá no Evangelho de João, capítulo 15, ele fala, sem mim nada podeis fazer. Então, se eu estou nele e ele está em mim, nele tudo posso naquele que me fortalece. Então, lá no Evangelho, na primeira epístola de João, no capítulo 2, do versículo 3 a 4, está escrito assim, vamos ler do 3 a 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, aquele que diz que o conhece, esse precisa guardar os seus mandamentos, porque se não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E os seus mandamentos não são os mandamentos da Torá, agora são os mandamentos do Evangelho do Reino de Deus. Porque a lei e os profetas perduraram até João. Depois disso, passou a ser pregado, ministrado, ensinado, não a Torá, não a lei, não os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, mas agora é uma vida na presença do Senhor, como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então hoje o nosso sacrifício é a nossa vida nas mãos do Senhor.
E o nosso mandamento é amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e ao próximo como a nós mesmos, porque destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, se alguém diz que o conhece, mas não guarda os seus mandamentos, se alguém disse que o conhece, mas não ama a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a tua alma, do teu entendimento e ao próximo como a si mesmo, é mentiroso e a verdade não está nele. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e nele não está a verdade. Então, que mandamentos nós precisamos guardar? O mandamento do amor, que é o dom supremo. Porque se eu amo, eu farei o melhor para mim mesmo e para o meu próximo. E principalmente para Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe para que nós possamos ser conhecidos, que somos conhecidos de Deus e o conhecemos através dos seus mandamentos que guardamos, que se baseia única e exclusivamente no amor, o amor ágape. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.